Tem uma próxima pergunta aqui que é bem interessante. E ele diz o seguinte, quem mandou isso pra gente foi o Anderson Guimarães. E ele pergunta: professor, tenho muito medo de ter cometido o pecado contra o Espírito Santo, porque não sei o que é isso. Por favor, me ajude, pois é um pecado imperdoável, não é? Professor, o pecado contra o Espírito Santo. Pode ser que eu já tenha pecado contra o Espírito Santo, professor? É possível uma pessoa, sim, pecar contra o Espírito Santo. Mas o que é isso? Pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo, para nós entendermos o que é, nós precisamos, além de lermos Mateus 12, 31 e 32, outra referência é Marcos 3, 28 e 29, nós temos que analisar para quem Jesus disse aquilo, a quem Jesus falou sobre o pecado contra o Espírito Santo e em que circunstância. Eu vou ler o texto de Mateus 12, 31 e 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do homem, Cristo, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. O pecado contra o Espírito Santo tem deixado muitos cristãos preocupados, e inclusive com um ponto de interrogação na mente. Como que Deus pode não perdoar um pecado? Se em 1 João capítulo 1, verso 9, afirma que se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não parece uma contradição entre Mateus 12, 31 e 32 e 1 João 9? Quando você entende para quem Cristo falou isso aqui, para quem Cristo mencionou o pecado imperdoável, fica mais fácil de você entender essa questão. E eu vou dizer para você uma coisa, Anderson. O fato de você estar preocupado com a salvação já é uma prova de que você não cometeu esse pecado. Eu vou lhe explicar o porquê. Antes, o que é o pecado contra o Espírito Santo? Cristo disse isso para os fariseus. Cristo havia expulsado um demônio de uma pessoa e os fariseus disseram assim para Cristo: você expulsa demônios pelo poder de Beelzebu, ou seja, pelo poder do próprio diabo. Os fariseus atribuíram uma obra do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, a Satanás. Isso é muito ofensivo. Só que o pecado contra o Espírito Santo não foi esse ato isolado em si. O que aconteceu? Quando Cristo nasceu, quem apenas foi visitar Cristo? Aqueles 3 reis. Será que os fariseus não sabiam a época do nascimento do Messias? Claro que tinham conhecimento, porque eles tinham acesso às profecias de Daniel capítulo 9. Então eles podiam saber. Então os fariseus rejeitaram Cristo lá quando era bebezinho. Cristo completa 12 anos, lá em Lucas capítulo 2. Você percebe Cristo no templo, debatendo com os doutores da lei. É o mesmo que uma criança hoje, aos 12 anos, falar sobre ciência com PhD. E eles percebem que aquele menino não é qualquer um, é um ser sobrenatural, pela inteligência que ele tem. O que os fariseus fizeram? Rejeitaram a Cristo. Chega na fase adulta, Cristo no seu ministério aos 30 anos, começa a pregar, fazer milagres, curar e a expulsar demônios. E os fariseus chegam num patamar de dizer, num nível tão duro de endurecimento do coração, que eles dizem que Cristo expulsava demônios com a ajuda do próprio diabo. Então o que é o pecado contra o Espírito Santo? É um processo contínuo de rejeição a Jesus. Os fariseus rejeitaram a Cristo quando era bebezinho, quando tinha 12 anos, quando Cristo era jovem, quando Cristo era adulto, até chegarem a um ponto de atribuírem a obra do Espírito Santo ao diabo. Então, o pecado imperdoável é um pecado que você comete durante a sua vida, ao ponto de você ofender ao Espírito Santo e de você endurecer o seu próprio coração, de forma que você, quando peca, quando comete um erro, você não se arrepende mais. Então o pecado contra o Espírito Santo é a pessoa ir tão fundo, ir tão longe que ela não ouve mais a voz do Espírito Santo na consciência. Para ela tudo é normal, tudo é correto e acabou. E você, Anderson, que fez essa pergunta, você, querido telespectador, ouvinte, internauta, que está interessado na salvação e que se arrepende dos seus erros, tenha certeza que você não cometeu o pecado imperdoável. O pecado imperdoável, que é essa rejeição total de Cristo de forma que a pessoa é endurecida por ela mesma, só acontece quando a pessoa insistentemente rejeita os apelos do Espírito Santo e assim não se arrepende mais dos seus pecados. Então, se você se arrepende, dê graças a Deus por isso.
é sinal de que você tem o Espírito Santo atuando ainda na sua consciência. Muito bom, professor.